Bom dia a todos vocês, boa tarde, boa noite, bom dia a todos vocês que nos acompanham no nosso canal História Sem Fronteiras. Amigão, é um prazer ter você aqui comigo no meu canal História Sem Fronteiras, aqui no YouTube. Vai lá, se configure, se inscreva, aperte e clica no sininho de notificações, porque todos os dias nós estamos postando sempre novas matérias, novos conteúdos. Vai lá, acompanhe o nosso trabalho, é bem legal, tem uns slides bem legais aí. A gente vai montando, vai trazendo, vai pegando na internet, e vai explicando para vocês, lógico, todos confiáveis, documentação toda confiável. Eu gostaria então de agradecer a você que está participando aqui, não só aqui no Brasil, mas em qualquer canto do mundo, em lugar nenhum. Sejam todos bem-vindos. Welcome, a todos vocês aí. Bem-vindo, todo mundo. Bem-vindo, enfim. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Aqui comigo, tudo bem? Bom, senhores, hoje nós vamos falar de um momento histórico muito legal. Nós vamos falar um pouquinho do passado africano. Por quê? Além de ser um currículo pedagógico, faz parte da grade curricular de educação na área de história, muita gente às vezes pensa a África apenas a partir do processo de escravidão e esquece de outros momentos africanos. Esquece, por exemplo, ou quando faz uma referência à África, lembra apenas o Egito e esquece de outras possibilidades de reinos, que ficaram abandonados ao longo da história e que não foram estudados. Bom, gente, no primeiro plano, eu tenho que deixar bem claro para vocês. Não sei se você sabia, mas a origem do homem, o primeiro esqueleto de hominídeo foi encontrado na África Central, na região ali do Chad, Mali, naquela parte central, na África Central. Então, esse achado arqueológico ele teria mais ou menos em torno aí de 1 milhão e 300 milhões de mil anos, mais ou menos. Tá certo? Bem no meio ali da África, Então, ali é o processo de migração. Então, o homem, ele surge na África, o hominídeo surge na África, e com o passar do tempo, e o processo de evolução e de migração, adaptações climáticas, ele vai caminhando, migrando para outras áreas, não só da África, mas para outros continentes. E esse tempo é o processo também de evolução, adaptação, alimentação, as partes fenótipas e genótipas do ser humano. Bom, como eu falei para vocês, essa África ela é muito antiga. Nós vamos falar também aí de achados arqueológicos aí em África com mais de 50 mil anos, até muito mais do que isso, como eu havia dito a vocês. As primeiras comunidades de forma nômade, que vai se adaptando ali à região da África Central, e nós vamos ver também essa questão da importância do Rio Nilo. Muita gente fala, mas o Nilo é importante para o Egito. Opa, nós temos alguns estados um pouquinho mais antes do Egito, da região do Sudão, onde tem o povo Kush, o povo Kushita. Nós vamos ver isso aqui agora com vocês. Bom, hoje nós vamos ver, por exemplo, os reinos de Kush, reino Aksum, reino do Mali, reino do Ghana, Manicongo, Zimbábue, enfim, reinos que falam desse passado africano. Continuando aqui. Bom, de maneira bem simples, eu vou pegar a região do Vale do Nilo, beleza? Está ali na região nordeste da África, a região do Nilo. Ele nasce nas regiões montanhosas ali, das matas tropicais do Sudão e na parte mais alta deságua para as partes mais baixas. Lembrando que desde o Nilo tem mais ou menos 6.780 quilômetros e ele possui seis cataratas. E é por causa dessas regiões pedregosas, rochosas, era que eles tiravam as pedras, as rochas, para a fabricação dos monumentos, palácios, pirâmides na região do Baixo Egito. Por isso que eu falo Baixo Egito, essa região que é próxima ao delta do Nilo. Essa parte que é a região alta do Egito, alta do Nilo. Então aqui é o chamado Alto Egito e aqui nessa parte próxima ao Mediterrâneo, Baixo Egito. Beleza? Bom, localização do Reino Kush ficaria ao sul aqui, ficaria ao sul da região do Egito Antigo, tudo bem? Na capital ali do Sudão, era Kerna. Hoje nós vamos observar em alguns textos antigos, em textos bíblicos também, essa cidade de Kerna, tá? Esse reino, acredita-se que ele deveria ter surgido por volta do ano 100 depois de Cristo,
fazia parte de uma rota comercial, tudo bem? Que ligava o Oriente Médio até o norte da África, né? Contornando essa parte da África saariana. Transporte de ouro, comércio de ouro, marfim, ébano. Ébano é uma espécie de uma madeira, né? Retirada da África, dessa região aí. Pele de animais e escravos. Esses eram os principais comércios que se tem nessa região. Por volta do século IV depois de Cristo, esse reino, o reino Kush, ele foi invadido pelo reino Aksum, que era um reino cristão que ficava mais ou menos nessa região. Se você observar aqui sobre o reino Kush, veja que eles têm palácios e pirâmides. Isso te lembra muito o Egito Antigo. E de fato era esse o papel mesmo. Vamos um pouquinho aqui para o reino Aksum. Bom, o reino Aksum, ele se localiza ao sul do reino Kush, tudo bem? Ele está próximo aqui da região da Somália e Eritreia, né? Ele está aqui nessa parte do Sudão, próximo aqui à Arábia Saudita, né? Rotas comerciais do Mar Vermelho. Outra coisa que vale a pena lembrar era aqui que se localizava o antigo reino de Sabá. Não sei se você já ouviu falar disso. A rainha, né? O reino de Sabá. A rainha, a princesa Aisha, filha do rei de Sabá. Enfim, essa história que se fala do rei de Sabá que aparece na Bíblia seria essa localização próxima aqui, tudo bem? Bom, região do reino Aksum se localiza aí ao sul do reino Kush, que hoje é uma parte da Eritreia, Sudão. Temos aí o Mar Vermelho, né? É um dos primeiros reinos cristãos que se tem na história da África, ok? A economia baseada no comércio marítimo, no mar Mediterrâneo, propriamente dito, tá? Nessa região do mar Mediterrâneo, mas também a região aqui do Golfo Pérsico. Se você observar aqui, ó, que já vai dar origem ao Mar da Arábia e ao Golfo Pérsico. Beleza. Nós vamos ter aqui, nessa rota comercial, tapetes, que vem do Oriente, da Pérsia. O ouro é muito comercializado nessa parte norte aí, tudo bem? Ele é muito comercializado. E nós vamos observar que, além desses primeiros reinos cristãos, até gostaria de falar com vocês, não sei se vocês já ouviram falar do reino de Lalibela. Nós vamos ver isso depois, lá no século VI depois de Cristo. Tudo bem? Nós vamos ver isso aí numa posterior. Bom, senhores, continuando aqui a nossa aula, nós temos que observar do outro lado da África, que seria ali próximo de uma África ali na região atlântica, né, que compreende o chamado Reino do Mali. O Reino do Mali é essa parte central, mas veja o tamanho do domínio, aí aparece no mapa de vocês, do Reino do Mali. Tudo bem? Então, toda a rota comercial que passava pelo norte da África ou passava pelo centro, né, aqui do deserto do Saara, e só para lembrar vocês, a palavra Saara quer dizer, em árabe, né, quer dizer deserto. Então, é o deserto do deserto. Beleza? Bom, nós vamos observar que nessa região do Mali, é uma região muito árida, não é à toa que tem um país chamado Mali, que se localiza aqui, né? Tem uma história gigante, é uma história brilhante, né, dos reis e do rei ali, o Sundiata Keita, um grande guerreiro do Mali, malinês, e essa história se fala, né, e se conta em toda a região africana. Bom, nós temos que lembrar o seguinte, é uma região desértica, árida, falta de água doce, muito complicado aqui, porque os outros rios, se você observar, ele está mais ou menos ao sul da região do Mali. Então, temos alguns rios? Temos, mas é uma região muito árida. Tudo bem? Ela, ao sul dessa região, nós temos ali algumas florestas tropicais, deixa eu marcar aqui com vocês, algumas florestas tropicais aqui assim, já sendo essa parte do Sahel, né, que onde é o início dessa África subsaariana, dessa África tropical. O Reino do Mali compreende os territórios do Senegal, Mali, Mauritânia, Guiné, Serra Leoa, Libéria e Costa do Marfim, ou antiga Costa do Ouro. Bom, cada tribo desse reino, né, do Mali, né, tinha um chefe, conhecido como Mandinga. E ele era subalterno ao grande guerreiro Sundiata Keita, que vai receber o título de Mansa.
Mansa Keita, né? O que é esse Mansa? Quer dizer rei. Então ele foi ele foi um guerreiro, conseguiu arregimentar uma tropa e dominar e controlar toda essa região. O Sundiata Keita. Não é à toa que se você for no Mali, ou nessas regiões, nesses países, a estátua de Sundiata Keita ela é respeitada na história desses países africanos. Economia também baseada na rota comercial, tudo bem? Do né, a chamada transsaariano, que vai desde essa região, atravessa toda essa África, né, saariana, até chegar lá na região do Egito, Reino Kush, Oriente Médio. Tudo bem, galerinha? Bom, até então, essa região, né, devido a essa rota comercial, principalmente entre o século VIII e o século XIV, por conta da presença árabe dos comerciantes de caravanas de camelo, eles acabam se convertendo ao islamismo. E isso era uma forma até mesmo uma forma amistosa, né, nas relações comerciais, pois até mesmo eles eram ali, né, se convertem ao Islã. Isso facilita as relações comerciais. Aqui embaixo você está vendo um palácio, tudo bem? O palácio aqui embaixo. É interessante que esse palácio, se não me engano, ele é o Timbuktu, né? Temos Timbuktu de Guiné, as principais cidades dessa região do Reino do Mali. Bom, nós vamos agora para um outro reino que é vizinho a Mali, né? É um outro processo, ao mesmo tempo que é o Reino de Mali, surge um novo reino chamado Reino de Gana. A sua localização, né, tá nas proximidades ali, nas vizinhanças do Reino de Mali, ok? Nós temos ali no norte ali, o Saara, né, norte e leste, florestas úmidas aqui embaixo, na região subsaariana, né, nós vamos observando aqui assim, que hoje seriam a parte do Mali, né? Veja que ele surge ao mesmo tempo, é uma vizinhança, provavelmente, né, ocorreu guerra entre Mali e Gana. A economia baseada no agropastoril, temos um comércio forte também nessa região e a cobrança de impostos nos pontos de encontro comercial, que também era uma forma de arrecadação de impostos e manter o reino. Diferente do reino do Mali, que né, se converte ao Islã, o reino de Gana, ele tem a religião panteísta e animalista. O que é panteísta? Eles acreditam na força da natureza, de que a Terra é uma grande mãe, né? Que a Terra, essa Pangeia, então ela é composta por várias forças da natureza. E até hoje, essas tribos de Gana, né, essa cultura ganesa, né, principalmente a cultura iorubá, até hoje ela preserva, né, essas religiões tribais animalistas que você às vezes assiste aí em algum canal falando sobre África, sobre religião, né, africana, e você às vezes fica um pouco espantado em algumas situações, de acordo com essa magia, né, enfim, das religiões de matriz africana, né? Então isso até hoje, né, em algumas tribos africanas ainda se preserva, né? Então o tal de Zangetsu, né, é uma coisa, enfim, né, faz parte da religião dele. Bom, continuando aqui na nossa aula, nós vamos observar que a partir do século VIII, né, os árabes vão para essa região para dominar, e a influência muçulmana é muito presente na região do Reino do Gana, como uma forma, como havia dito, amistosa de estabelecer relações comerciais com toda essa rota, né, de caravana que sai desde a Arábia Saudita, contorna uma região norte da África, chamada de Maghreb, e atravessa. Lembrando que o deserto do Saara, né, esse deserto africano, ele tem várias rotas comerciais. Beleza, galerinha? Bom, no Reino do Mar assumiram aí, então, né, nós temos alguns cargos importantes, que eram os ministros do rei, responsável pelo Tesouro Real, tá ok? Ele é responsável por toda a cobrança de impostos, né, e a fiscalização, a questão, né, armada do reino ali de Gana. Bom, foram dominados pelos muçulmanos entre o século X e o século XII, principalmente, né, por conta dessas rotas comerciais que geravam uma certa riqueza devido à cobrança de impostos, né? Então, a partir do século XII, século X, século XII, o reino de Mali, né, conquista e dominam essa rota comercial de Gana. Bom,
Meus amigos, continuando, nós vamos descer agora, nós vamos para a região, né, abaixo ali do Saara, região subsaariana tropical, que é a região do Congo, né, o Mani-Congo, né? O que seria esse reino Mani-Congo? Ele está surgindo ali por volta do século XII até o século XV, século XVI, mais ou menos. Compreende a região do Congo, Angola e Gabão, ok? Região de floresta equatorial são as savanas africanas, né? O principal rio é o rio Congo, tudo bem? A população é o povo Banto. Vale a pena lembrar que a economia era baseada na agricultura e também na criação de animais, mas também no comércio de sal, tecido e metais. O ouro também é um grande metal. Veja que o ouro ele é um comércio muito importante nessa África, em certas, né, localidades. É engraçado que nós temos alguns reinos espalhados no território africano e as lacunas, né, os espaços de um reino para outro, onde viviam povos tribais. O reino do Congo teve seu fim, né, devido com a presença europeia, e vale lembrar, né, quando o navegador Diogo Cão, por volta do ano de 1483, a presença portuguesa efetiva em território africano, principalmente em Angola, é onde dá início, né, ao processo de destruição do reino Congo, que vai se estendendo aos trancos e barrancos a partir do século XV até o século XIX. Ainda nós temos algumas histórias, né, algumas continuidades do reino aqui do Mani-Congo, né, reino Lobongo, na história da África. Bom, nós estamos caminhando para a nossa final aqui agora, que é o reino do Zimbábue, né? O reino do Zimbábue na região sul-africana, né? Está ali próximo à África do Sul, antiga Rodésia, não sei se eu falar disso, né? Rodésia do Norte, Rodésia do Sul, Zâmbia, Zimbábue, né? Botsuana. Essa região africana, ela tem esses reinos antigos, e o reino do Zimbábue, né? Nós estamos apresentando aqui para vocês, né, de mata equatorial, temos savana, o deserto do Kalahari, tudo bem? Uma economia baseada na mineração do cobre, ouro e ferro. Religião, aí é válido lembrar que desde aquela região, né, como voltando anterior aqui, do Mani-Congo, essa parte central africana, galerinha, é uma religião animalista. A parte meio, né, a região do Sahel, para o deserto do Saara, religião muçulmana. Na parte noroeste da África, ali, eu tenho alguns reinos que preservam o cristianismo. Tudo bem? Bom, continuando aqui com vocês, no reino aqui do Zimbábue, as religiões animalistas, né? Acreditando nas forças da natureza, em alguns animais, né? Rituais que usam sacrifícios de animais, e isso às vezes é um pouco espantoso para quem não é acostumado, para quem não tem, né, o contato com essas religiões. Isso gera um certo espanto, mas faz parte da cultura e das tradições, né, dessa região africana, tudo bem? Que até hoje se preservam, diga-se de passagem. É válido lembrar que a África, né, vários países, né, têm a língua oficial como língua europeia, mas ainda se preservam os idiomas locais, os idiomas tribais. É válido lembrar que tem países africanos que chegam a ter, né, a língua francesa como oficial ou a língua inglesa, além de 10, 15 idiomas, porque são tribos que compõem esse país. O reino teve o seu fim, principalmente ali por volta do século XV, XVI, tá? Ele se estende de maneira muito tímida, ele se estende até o século XIX, quando a dominação europeia de fato chega a esses reinos, né? Temos uma rota comercial ali no sul africano, né, que liga ali o reino do Zimbábue ao reino do Congo, né, a região do Mani-Congo ali. É válido lembrar que a história do Congo ela é riquíssima.
Eu estou apenas fazendo uma pincelada geral sobre a história africana, apresentando para vocês os mais variados reinos africanos, né? E nós temos aqui uma África, olha que interessante, a partir dessa presença europeia, né? Esse contato africano que, a partir do século XV, é a dominação europeia não só apenas na África, mas também na América, e principalmente na América portuguesa, onde ocorre esse tráfico, né, de escravos. Vejamos, os africanos, né, primeiro não se tem na África esse conceito de uma identidade africana nesse período. Só vai ter uma identidade africana, do continente africano, a partir a partir do século XX, principalmente a partir da década de 10, década de 20, aí surge esse conceito nacionalista africano da identidade africana. Até então não se tem isso, né? Onde nós vamos ver ali com alguns pensadores africanos, né? Teóricos africanos, Patrice Luguma, né? Frantz Fanon, né? São pensadores africanos, de colônias africanas, que estão criando a ideia de uma identidade africana, né, da negritude e do negrismo. Né, são linhas políticas de um lado, e do outro lado nós temos uma linha literária, né, da cultura africana, pois até no século XIX, os europeus, quando passaram a conquistar a África, viam a África como um local de aventuras, um local exótico, né? E aí se constrói, essas pessoas que fazem essas expedições em África, criam histórias, né, de homens brancos que foram atacados por animais ou por tribos africanas e que na correria, né, desses ataques eles acabam esquecendo algumas pessoas para trás, dentre elas uma criancinha na literatura europeia britânica fica para trás, que é o Tarzan, que é criado por animais. Assim nós temos também numa outra localidade que é a Índia, no caso do Balu, né, o Mowgli ali, o Balu, o urso que cria. Enfim, essas histórias, né, exóticas da dominação europeia, tanto em África quanto em Ásia. No caso africano, nós temos que lembrar que, a partir do século XV, com o processo de ocupação do território africano por parte dos europeus, deixa bem claro, no caso aqui, os portugueses, de maneira bem clássica, né? Então eles passam a comprar essa mão de obra escrava. E aí você pergunta, como que tem escravo na África? Simples, guerra tribal entre uma tribo e outra. Quem perde a guerra vira escravo de quem ganha. E aí começou uma luta, né? Quando os chefes tribais perceberam que era lucrativo, né, ter escravos para negociar com os brancos portugueses, é nesse momento que começa uma crise econômica em África, porque vai iniciar uma guerra entre tribos para capturar mão de obra, ou seja, escravos, para vender para os brancos portugueses. E isso vai faltando mão de obra, tanto em tribos rivais como na própria tribo, né? Isso vai gerando uma queda na mão de obra, que gera uma queda na produção alimentícia e tornam, né, essas pessoas, esses líderes tribais, dependentes do processo de guerra escravidão, logo escravidão, para manter-se e ter uma fonte de renda. E esse que é uma dinâmica que vai, né, virando o extermínio, mas agravando o processo de escravidão em África. E aí eles são transplantados, né, os navios negreiros para a América. Isso né, não só a América do Sul, mas a América das Antilhas, a América do Caribe, onde eram revendidos para a América do Norte e a América Central ali. Bom, dos povos de cultura africana ali nessa região, que faz esse processo de transporte, né, e escravidão, quais são as culturas que são principalmente, né, transplantadas ali? Eu tenho a cultura Banto, cultura Zulu, cultura Yorubá, cultura Ifé, cultura Nagô. Tá? O principal comércio em África, principalmente em África, ouro, marfim, tecidos, esmeraldas, escravo e pele de animais. Os locais de entrepostos eram locais litorâneos, tudo bem? E agora você está vendo que é uma África que faz parte de um novo modelo econômico inaugurado na Europa, né, dentro
do regime político absolutista, que é o mercantilismo, que é um outro braço, né, da economia mercantil, que é o tráfico negreiro, fazendo parte do colonialismo. Ou seja, eu colonizo um território novo, a América, né, e eu vou transplantar uma mão de obra escrava, já na condição escrava, como prisioneiro de guerra, né, agora uma mercadoria escrava, transplanto para a América e uso isso como uma força produtiva, uma força de produção de riqueza para os colonizadores portugueses na América, principalmente a América do Sul. Meus amigos, dando continuidade aqui agora, nós estamos vendo que essa África, a partir do século XIX, né, ela vai sofrer um processo de imperialismo, neocolonização, né, o domínio europeu, agora já é uma nova logística, é para alimentar o capital, né, o sistema capitalista do século XIX. Bom, a partir de agora, a África já é uma outra forma de pensar a África. Aqui já é uma África, né, do imperialismo europeu, na busca por matérias-primas, na busca por fonte de energia, mão de obra, expansão do capital. Aí nós temos a dominação francesa, a dominação holandesa, a dominação alemã, a dominação portuguesa, né, a dominação belga, a dominação britânica, como havia dito com vocês, espanhola, né, então, e italiana. Então, agora é uma África do século XIX, com outro olhar. Se no século XV, XVI era por conta do mercantilismo, eu precisava de uma mão de obra escrava para trabalhar na América, no século XIX não. Agora nós precisamos, como diziam os europeus naquele momento, uma frase daquele momento, civilizar a África, levar o capitalismo, converter esses homens ao cristianismo, né? Ocidentalizar a África. Isso é um preconceito na atualidade? Sim. Então, essa presença europeia, agora no século XIX, né, inicia um processo de formação, construção de colônias, que vai gerar uma libertação, processo de independência desses territórios africanos, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, de luta de independência dos territórios africanos em relação, né, aos europeus que dominam o território. Bom, nós vamos falar disso no outro momento, né, que é o processo de neocolonização e de independência da África também. E aqui fica o meu muito obrigado. Até a próxima. Valeu, galera. Um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite para vocês. Obrigadão, galera. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.